Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 31º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. E nós estávamos, ainda antes de começar a gravar, aqui numa discussão acesa sobre a China, especificamente sobre a Píndola do Ouro, mas sobre a China em geral. E o Diogo estava-me a fazer um reparo que eu, quando falo com ele e quando lhe digo alguma coisa contra a China, ou contra investir na China, ele diz-me que eu sou demasiado taxativo e não aceito uma opinião contrária, e eu estava a dar-lhe razão, tem toda a razão. Mas Diogo, tu estavas a dizer, já agora vamos continuar a conversa então. Eu estava a dizer, isto volta sempre ao mesmo, que é, uma pessoa deve partir do ponto princípio que aquilo é um país com uma cultura completamente diferente, com uma língua completamente diferente, com um background completamente diferente, e que muitas assunções que nós já temos feito à partida estão erradas, ou devemos desconstruí-las, devemos ter uma mente aberta quando vamos pensar em investir lá ou tirar conclusões do mercado chinês. E isso é muito importante, porque o primeiro ponto é esse, que é se formos com certos preconceitos que nós já temos do mercado americano ou do mercado europeu, para lá podemos estar errados, porque as coisas lá funcionam de maneira diferente. Depois há outros milhares de nuances que fazem com que a coisa seja muito difícil. Há cada vez mais os meios de comunicação americanos, não é? São altamente, eu não digo enviesados porque aquilo é propositado, tentam criar uma mensagem que é totalmente de um lado só, não é? De uma narrativa que eles já têm pré-concebida e que querem passar às pessoas. E isso depois torna-se muito mais difícil, não é? Quando estamos constantemente a ser bombardeados com notícias que já estão preparadas para fornecer uma narrativa. E além disso, digo, já agora deixa-me só fazer por reparo, quando sou assim tão taxativo, na verdade nem é por ver grandes notícias sobre a China que não vejo assim tantas notícias e não vejo assim tantas sobre a China, mas é claramente por desconhecimento. E aí assumo aqui a responsabilidade em ter que estudar mais, porque quando eu te digo que isto ou que aquilo, realmente provavelmente estou com olhos ocidentais a olhar para uma coisa que não é ocidental e que é diferente, e o facto de não conhecer leva-me a negar à partida uma ciência que desconheço, como diria a Maia, e sobre a astrologia. E sim, aí tens razão, e eu estava aqui a pensar, quando tu me disseste que era preciso ter uma mente aberta quando pensamos na China e nas empresas da China, estava a pensar que posso fazer de 2002 um objetivo de me familiarizar mais com a China, com a história da China, com a cultura da China e com as empresas da China. Disseste 2002? 2022, desculpa. Opa, sim, imagina, é aquilo. Eu mandei-vos agora a notícia, não sei se viram, que era Big Tech pledges billions cyber security. Exato. E interessante, a Microsoft disse, relacionado com essa notícia, foi a única que até agora disse quanto é que ia gastar. E são 20 bis. A fazer o quê? Em quê? Cyber security. Só para proteger as empresas dos Estados Unidos. Contra a China. Está a brincar? Só que tu vais ler a notícia, e se tu lês a notícia, aquilo parece uma coisa que é completamente diferente da maneira como está escrito se forem as empresas asiáticas. Não? Ou se forem, neste caso, chinesas, não é asiáticas. O que é que quer dizer que foram forçadas a fazer isto? É isso que diz? Mas isto não tem a ver com ser forçado, isto tem a ver com coagidas a fazer. Isto veio de uma reunião com a Casa Branca, não é? Nos Estados Unidos. E, portanto, foi decidido o que eu acho que é vantajoso para todos, inclusive para estas empresas. Se calhar, obviamente, que preferiam que fosse o Estado a gastar os 20 bilhões e não elas, não é?
Mas isto não é nem agora, sem irmos mais longe e sem ver se elas vão ter retorno com este dinheiro, quanto é que vão ter ou não ter, porque isso é difícil sempre de averiguar, é a questão da mensagem que passa. Porque se fosse a Tencent a fazer isto, ou se fosse a Alibaba, era logo o governo comunista chinês a roubar o privado. Lá está o governo a querer ir buscar o dinheiro aos bolsos, é impensável investir. Quer dizer, eu não sei como é que alguém ainda investe nestas empresas depois de uma notícia destas. Estás a perceber? E é a diferença de narrativa. Tu disseste se fosse, mas na verdade foi. A Tencent e a Pinduoduo disseram que iam investir em causas sociais sem olhar ao retorno dos investimentos, e essa foi exatamente a narrativa que ouvimos aqui no Ocidente. E portanto é um bocado tipo, qual é a expressão? É um pau dois bicos, não é? Quer dizer, se for de um lado a dizer, passa a desperceber, não faz sentido, é normal. Se for do outro lado, é o fim do mundo. E é essas nuances todas, e é preciso ver que as coisas não são... além de haver aqui muitas narrativas falsas passadas pelos mídias, depois é preciso perceber localmente o que é que se está a passar, para perceber o porquê que as coisas estão a acontecer desta maneira. E no caso da Pinduoduo, eu acho que isto, além de ser vir a ter grandes vantagens para ela, porque a Pinduoduo está muito ligada à parte da agricultura. Estás a mute. Sim, desculpa. Tens que explicar exatamente o que é que aconteceu. Qual foi a origem desta conversa? Exato. A Pinduoduo lançou os resultados trimestrais e anuais, acho que não sei se chegou, foi mesmo do ano inteiro. E com os resultados tem um novo programa em que visa financiar a agricultura e a agritech lá na China e vai doar 1,5 bilhões de dólares em tecnologia, em inovação e investimentos ligados à agritech e a questões da agricultura na China. O que, como eles dizem, eles não vão ter os profits em primeiro lugar, ou seja, o objetivo daquele dinheiro não vai ser olhar aos retornos daquele capital, mas que obviamente por trás aquilo, além de beneficiar e ser uma medida social, porque beneficia principalmente as pessoas mais pobres da China, os 300 milhões de pessoas que estão ligadas à agricultura, ou 250 milhões, como que também beneficia a eles próprios, porque é parte do mercado deles, está ligado à agricultura. E, portanto, é um win-win. A longo prazo, a curto prazo, eles não se advê eles virem a obter lucros com aquilo, mas provavelmente a longo prazo aquilo até é benéfico para eles, de alguma maneira. Porque estão a apoiar o setor que lhes depois vai dar o pão para comer a seguir. Né? E portanto aquilo eu não vejo aquilo como uma doação. Aquilo parece, quando se diz doação, parece que é, olha, eles entregaram o dinheiro e pronto, desapareceu. Não, eles vão estar a apoiar e a investir áreas das quais eles têm know-how e que até é benéfico para a empresa deles, só que não vão usar esse dinheiro com vista a obter os retornos, ou pelo menos não é o core desse dinheiro, vai ser o retorno sobre o capital. Mas aí, esse negócio normalmente de colocar a infraestrutura, dar acesso à internet às pessoas, é muito mais capital intensive, é muito mais intensivo em capital, e no Ocidente tem sido feito pelas empresas de telecomunicações, não é? Exatamente. E toda a tecnologia destas empresas e todo este hardware e afins é altamente aproveitado pelas empresas de software e pelas Facebooks e as Googles, e permite que estas empresas tenham altos retornos sobre o capital aproveitando a infraestrutura das outras, não é? E se na China isto não será bem assim, é provável que estas tech não tenham retornos tão altos no futuro. Parte disto também advém do facto de haver uma crítica enorme a algumas empresas de Big Tech na China, em que a maior parte dos retornos ultimamente, nos últimos anos, destas empresas, têm vindo não de algo que esteja a gerar valor para a economia, mas de medidas monopolistas e de extrair cada vez mais parte do lucro, e não de estarem a fazer crescer o valor da economia e daí serem beneficiadas.
E um bocado estas novas medidas, quer da Tencent, quer da Pinduoduo, vêm mostrar que não, nós estamos focados em tentar gerar mais valia e não só em estar a extrair, em sermos monopolistas e extrair a riqueza do mercado para os nossos bolsos. E também na China, estas empresas têm uma taxa de imposto especial, 10%. Exatamente, que é muito mais baixo do que no Ocidente. O Ocidente, na maior parte da Europa e Estados Unidos. E a razão de ter esta taxa especial mais baixa tem a ver com o facto de ser um setor que tem externalidades positivas para o resto da economia chinesa. E o facto deles darem algum dinheiro de volta também suporta o argumento de possível futuro que não vale a pena aumentar as taxas de imposto porque nós já estamos a dar parte do dinheiro de volta. Pode ser visto assim como um argumento. Sim, há uma vertente agora que tem-se vindo a falar de aumento das taxas e da perda desse estatuto de algumas empresas tecnológicas ligadas à internet. Portanto, o Big Tech à partida não vai perder isso, que eles dizem que o Big Tech é semicondutores, aviação, carros elétricos, aí não há problema nenhum, mas as empresas de internet têm-se debatido muito a perda desse estatuto e do aumento dos impostos, quer a nível de income, quer a nível de empresas, etc., que vai ser reestruturado este ano outra vez e vamos ver como é que corre. Mas pronto, mas isto resumindo, a maior parte, acho que não é benéfico às vezes algumas discussões destas, porque a maior parte das pessoas tem uma narrativa formada e eu vejo pelo Twitter que algumas conversas aquilo não vai fluir porque estão fechadas. Alguma vez? Não, quer dizer, eu já conheço, mas nunca ouvi. Não, estou a dizer a comentar a China, tipo, imediatamente é pôr para o lado. E ele e muitos outros. E, curiosamente, portanto, a maior parte são supporters do Trump, são apoiantes do Trump. É engraçado. E isso até pode ser benéfico, na verdade, não é? Porque se há logo uma fatia grande das pessoas que não investe lá, é porque provavelmente pode haver lá mais valor. Além de que, quer queiramos, quer não, vai ser cada vez um mercado mais importante no mundo. E eu até acredito que nos próximos 10 anos o mercado asiático, o mercado de capitais chinês vai ser maior que o mercado de capitais americano. É o país do mundo com mais CFAs, mais CFAs a serem formados, mais pessoas a fazerem o exame, os exames. Agora... Olha, e os vossos temas, o que é que... diz Gonçalo, desculpa. Ia só dizer, mais do que as pessoas decidirem à partida que a China não é investível, é quem está investido na China decidir que afinal não é investível. Pois, isso ainda é melhor para quem está comprador agora, assumindo que está correto e que as VI, que estas estruturas valem alguma coisa, mas é melhor porque alguém tem de ter as ações, não é? E se há muita gente a querer vender e pouca gente a querer comprar, há de haver um preço de equilíbrio algures. Mas até aí, algumas pessoas foram vir a casacas rápido. Por exemplo, ainda hoje vi a notícia da Katie Wood, que afinal já voltou a comprar ações chinesas, portanto eu não percebi muito bem. Já tinha visto qual era a razão. Foi quando começou esta história toda, também veio panicar exato, e começou a vender e agora já está. Hoje saiu a notícia que estava a comprar outra vez. Na brincadeira ali com o Gonçalo Público partilhou no outro dia um gráfico da Katie Wood, era do fundo, não era dela? Sim, o que é que era? A ARK era o fundo com todas as compras e vendas que ela fez da Tencent. E era giro, porque aquilo punha os pontinhos todos das compras e com um overlap do gráfico do preço da ação por trás. E ela comprou enquanto o preço estava a subir, o preço começou a descer um bocadinho, ela vendeu tudo, mas com timing perfeito e ganhou dinheiro com Tencent, enquanto eu diria tenho a ideia que havia mais vendas, não sei se era em maior volume, mas havia mais vendas no fim, já quando a coisa estava quase vertical, nos últimos dias do sell-off. Ela vendeu ao início do sell-off, mas vendeu muito cedo. Depois quando o sell-off continuou. Ok.
E eu na brincadeira disse, não, a culpa dela não, ela é que está a causar este sell-off, e agora que já saiu completamente, se calhar volta a entrar para voltar a fazer crescer a coisa. Ela é pequenino, depende da empresa, mas empresas como a Alibaba e Tencent não têm um market cap que dificilmente há uma pessoa que faz mexer a agulha. Voltando aos vossos temas, o que é que nos trazem hoje? Bem, eu venho falar sobre como ser um mau investidor. Quais são as métricas, ou o que é que podemos fazer para ser mesmo terrível? Isto é importante porque basicamente é o que devemos evitar, não é? É essa informação que nos dá. Diogo? Eu trago um novo artigo do Nick sobre o facto dos preços é que definem as narrativas e não a narrativa definir o preço. Esses dois artigos fazem, em certa medida, sentir-me um bocadinho mal. O primeiro por causa dos erros, como perder dinheiro, basicamente não é bem um guia, mas um guia como perder dinheiro, como fazer erros, e alguns eu faço, obviamente, e o preço gera a coisa, tipo, um caso específico do teu artigo também me fez sentir um nadinha mal. E já lá vamos. Eu trago-vos a história da Coca-Cola. Eu vi um documentário no fim de semana, acho eu, sobre o início da Coca-Cola e as guerras com a Pepsi e tudo, que me fez pensar que a Coca-Cola nem sempre foi o que é hoje, que nós consideramos como uma empresa sólida, e ela já passou, como todas as empresas, pelo seu início, e achei interessante, especialmente para as pessoas que acham que há negócios que, independentemente de quem lá está à frente, eles vão continuar em frente iguais. E eu, obviamente, como ponho muito peso no management, não considero que seja sempre assim. Portanto, quem é que começa hoje? É como quiserem, eu até posso começar. Vai. Força. Portanto, o meu artigo, o Nick começa com uma parte ligada aos criptoativos, né? Em que ele próprio, eu não sei se muito a sério ou muito a brincar, mas investe um bocadinho nisso. E veio a falar sobre o que se passou neste ano, não é? Em que a maior parte das grandes moedas, como a Ethereum e a Bitcoin, caíram 50%. E que ali a partir do mês passado, das últimas 3 semanas, voltaram a escalar aí por aí acima e voltaram a recuperar o valor quase todo. E sobre como aquilo que se dizia, não é? Numa altura ou noutra altura, ele reparou que claramente era uma reação ao preço e não o contrário, em que quando o preço tinha caído 50%, se dizia que a utilidade da blockchain tinha diminuído e vice-versa, e agora já se volta a dizer que afinal não, e até, não sei se têm visto nos últimos dias, com a venda das NFTs dos macacos e das pedras, que anda aí ao rubro tudo outra vez, e toda a gente que andou a comprar os cyberpunks agora tem os ícones no Twitter. Aquilo é uma festa, que já está outra vez, tipo, toda a gente a dizer que pronto, que está com imensa utilidade. Diz? Isso é aquelas rochas digitais que foram vendidas por milhões. Também, sim. São rochas, são personagens de cyberpunks, agora também há uns macacos, foi a nova cena. Aposto que quiseste logo comprar uma rocha, Diogo, Gonçalo. Sim. Qual é a tua opinião sobre essas rochas? A minha? Sim. Não sei, não consigo compreender. Eu teria de pensar sobre isso, mas para mim, eu não sei quanto é que foi exatamente, acho que foi 1,5 milhão por uma rocha digital. Parece-me um bocadinho, para aí mais ou menos 1,5 milhão acima do preço que eu estava disposto a pagar. Depois há muita gente que vem dizer que isto também é esquemas para lavagem de dinheiro, não é? E coisas do género. Não digas isso, Diogo. De certeza que deve haver alguns que é de certeza absoluta. Bom, continuando. E pronto, ele depois diz aqui uma frase que é de alguém conhecido dele do Twitter, que basicamente o preço primeiro é que mexe e depois vem uma comunidade de storytellers atrás explicar
a criar a narrativa, porque é a explicar porque é que o preço mexeu. E depois o preço sabe mexer outra vez, ou mais para cima ou mais para baixo, e volta-se a tentar justificar e a alterar as narrativas. E assim sucessivamente. E que é por isso que a maior parte das pessoas acabam por seguir o preço e não os storytellers, né? As pessoas que contam a história. E só que ele fala de um efeito que é muito relevante nisto, que é o facto de, em economia, o comportamento e a narrativa é muito importante. Né? E se nós mudamos a narrativa, nós podemos efetivamente influenciar a economia. Um dos exemplos que ele dá é na Grande Depressão de 32, dos anos 30, né? Que no inverno de 32-33 foi a pior fase económica da Grande Depressão, quando aquilo atingiu o pico mais abaixo de tudo, mas que na verdade nesse trimestre o mercado subiu 30%. E na guerra Como se... E Diz. na Blitz, no bombardeamento a Londres, a mesma coisa. No pior bombardeamento Exatamente. a Londres, a bolsa a subir. A bolsa a subir como se a prever, não é? Ou pelo menos o que isso gerou foi que uma narrativa de que as coisas já estão a recuperar porque o mercado é eficiente, não é? Não sei se na altura se pensava no mercado eficiente, mas alguém já está a pensar que isto na verdade já está a melhorar e isso induz logo um comportamento, não é? Nas pessoas de que afinal há mais confiança e esse próprio comportamento, essa própria confiança pode ter efeitos no próprio preço e a coisa alimentar-se a si própria. É um detalhe, mas no caso de Londres eu achei engraçado porque supostamente, ele diz que agora é difícil de saber, mas supostamente foi porque achavam que a Alemanha ia bombardear ou ia invadir a Rússia e a Rússia ia se aliar à Inglaterra contra a Alemanha e um dia a Alemanha ia perder. E portanto já estavam a pensar bem lá à frente, mesmo a ser completamente bombardeados. Mas a questão interessante nisto é que muitas vezes esse próprio sentimento, esse próprio preço tem influência naquilo que vai acontecer. E isso pode gerar um loop, um feedback loop. E que diz. Não. Epá, é a história que sempre ouvimos falar, até quem dizia, falava muito dele era o Peter Lynch, que a malta ia atrás do fundo dele quando tinha grandes retornos, ou quando estava em altas e quando estava em baixas toda a gente saía. Exatamente ter o preço, o Mr. Market como guia e não como, e não era como é que era? Já não me lembro da expressão, mas era não tenhas o Mr. Market como guia, usa-te dele, era assim qualquer coisa, não me lembro. Ter como parceiro. Não, exatamente, mas no fundo do Peter Lynch, o fundo fez 20% ao ano durante uma década ou assim, ou 15 anos, mas o investidor médio conseguiu perder dinheiro, conseguiu fazer um timing tão mau que perdeu dinheiro com uma coisa a dar 20% ao ano. Mas o que me parecia que o Diogo estava a referir-se era alguém consegue usar esta narrativa para levar o preço mais alto e aí conseguir criar valor, não é? E um exemplo que me vem logo à memória é o Elon Musk. Não é? Por menos para os investidores iniciais da Tesla, ele criou valor. Todos estes aumentos de capitais e todas estas fábricas que ele construiu, isto tudo foi principalmente financiado pelos mercados de dívida e pelos aumentos de capitais que fez recentemente. O que leva a todos os outros que fizeram antes, então tem o seu valor mais ou menos cristalizado. Não de escrever um livro, agora lembraste-me de uma coisa interessante, se o Elon Musk não tivesse vivido numa época de juros tão baixos e de tanto entusiasmo na bolsa, espetacular, boa. Diogo? E pronto, isto para resumir, e todos nós sabemos que a longo prazo é os fundamentais que movem o mercado, não é? Mas que a curto prazo é o preço que, pelo menos, que influencia a narrativa e a visão que nós temos do mundo. Apesar disso poder mudar muito rapidamente, não é? As narrativas são criadas é um efeito de feedback, é a própria narrativa que faz o preço e o preço que mexe na narrativa. O gajo diz uma frase que a mim me tocou, que foi claro que no longo prazo depende dos fundamentais, não é?
Mas só os fundamentais não chegam e tu não podes alimentar a tua família com base nos fundamentais, mas podes alimentar a tua família com base no preço da ação mais alto. E realmente no curto prazo é assim, pode ser assim, na verdade. E mesmo sem fundamentais o preço pode subir e muita gente que sabe pouco de investimento pode vir ter contigo e dizer, não, mas então, sei lá, uma GameStop, uma coisa qualquer, não, mas isto está a subir e não dá lucro, portanto, ou seja, descorrelacionar o resultado dos fundamentais, que muitas vezes acontece, mas sabemos que na maior parte das vezes, ao longo do tempo, estão relacionados os fundamentais e o retorno da ação. Nem sempre acontece. Sim, mas daqui a 10 anos eu duvido que ou a GameStop dá a volta, não é? E cria um negócio decente, ou duvido que a ação continue aos valores que está. Apesar de, ainda no outro dia olhei outra vez para o gráfico da GameStop, epá, e aquilo parece uma anomalia. Ou seja, só olhando para aquela empresa, alguma coisa não está bem no ano 2021. Mas até, não é só a subida, ela subiu 10 vezes, mas depois já chegou aqui em 90% e depois voltou a subir 8 vezes. Então, depois... e subiu, estou aqui a ver 30% desde sexta-feira. É assim umas coisas absurdas. É o gráfico mais estranho que eu já vi. E o que é que levas do teu artigo? Qual foi a cena? Foi esta questão que o Gonçalo disse, de às vezes o próprio preço pode influenciar uma narrativa e fazer mudar realmente as coisas. Como acho que provavelmente também pode ter acontecido um bocado em março, ou em abril do ano passado, que os mercados começaram a subir muito e se calhar houve uma retorno e começaram a subir provavelmente pelos bancos centrais, mas depois houve um retorno de confiança grande e a coisa pode ter corrido de uma maneira que não teria corrido se a coisa não tivesse subido. Mas tirando isso, retiro pouco mais. Essa parte de ser o preço e não os fundamentais, não é? que mete o pão na mesa é um facto, mas a longo prazo o preço é os fundamentais. Eu acho que o foco deve ser sempre nos fundamentais. Se por acaso acontecer uma pessoa tiver uma GameStop no portfólio e aquilo acontecer, é um extra. Mas uma pessoa não pode estar a contar com isso. Não, Sim. não pode ser uma estratégia de investimento. E isso nos fundamentais incluir os dividendos como uma métrica? Pelo menos os fundamentais influenciam a capacidade da empresa pagar dividendos. Os dividendos também põem pão na mesa. Portanto, em parte, os fundamentais, assim como o preço, podem pôr pão na mesa. Já agora, por falar nisso, Diogo, há bocado perguntei ao Gonçalo qual era a opinião dele sobre os NFTs. Tens opinião formada? A resposta é simples, é não. Eu acho que os NFTs vão ter muito para dar no futuro. No conceito de metaverse, não é? Que já foi criado aí pelo Matthew qualquer coisa e que agora está muito utilizado. Num mundo cada vez mais digital em que nós vamos conseguir viver ou ter uma realidade digital, uma presença muito maior, eu acho que a tecnologia por trás dos NFTs vai ser algo revolucionário. O facto de eu poder comprar um objeto digitalmente, imagina, num jogo, e esse objeto ser meu e não ser dentro do contexto do jogo. Eu poder transportar aquele objeto para outros jogos ou para outros ambientes virtuais e criar uma economia verdadeiramente virtual, que é difícil de criar num mundo em que tu consegues replicar tudo. Não é? E portanto a tecnologia por trás dos NFTs eu acho que vai ser revolucionária no futuro e vai ser muito importante para o desenvolvimento de uma economia digital séria. Quando eu digo digital não é compras online, mas é do mundo virtual, do mundo digital. Em relação às pedras e aos macacos, acho que é uma brincadeira gira, mas não vejo valor nenhum. Estamos a perder muito dinheiro por não criarmos pedras e macaquinhos. Ainda no outro dia vi um meme lá da banca de investimentos de um júnior lá era uma coisa do género.
um júnior da Morgan Stanley, que eles foram aumentados de 100 capas para 110 capas, e depois estava a refilar, e depois estava outro do Deutsche Bank a dizer que não tinha sido aumentado, e os dois a chorar ali, a trabalhar 12 horas por dia, e depois eram dois em baixo a falar sobre isso. Já vendi uma pedra, comprei por 100, vendi por 1,5 milhão, não sei o quê. Isso não é nada, mano. Já viste esta coleção de macacos que eu comprei aqui? Já me está a dar 200%. Eu tenho uns amigos que compraram terrenos no Earth 2.0, não sei se vocês já ouviram falar. Basicamente é tipo o Google Maps reticulado. Acho que alguém que trabalhou, não foi no Facebook, em alguma assim parecida, pegou no Google Maps e dividiu o mundo em quadradinhos, e podem-se comprar os quadradinhos. E é um sistema de leilão. Alguém te pode comprar os teus. O primeiro dinheiro vai para estes senhores que criaram o Earth 2.0, e a partir daí é um mercado. Nós podemos comprar quadradinhos ao vizinho do lado. E eles dizem: nós não sabemos para que é que isto vai servir, mas um dia vamos. Olha, aí está Gonçalo, a bater nisto que tu estavas a dizer do Elon Musk, mas vamos usar o vosso dinheiro para fazer alguma coisa disto. Portanto, as pessoas estão a meter dinheiro naquilo sem saber para que é que aquilo vai funcionar, para que é que vão ter os quadradinhos, mas estão a confiar que aqueles, acho que dois tipos, vão inventar qualquer coisa. Vão criar uma narrativa que pode criar um valor para todo o ecossistema. Exatamente. E tu tens alguma opinião sobre estas pérolas digitais? Não, é parecida com a vossa. As pedras a mim dizem pouco, mas eventualmente há coisas que eu não consigo, de momento, porque não estudei, não consigo entender, ou seja, não consigo entender onde é que esta tecnologia nos pode levar, mas eventualmente, como o Diogo disse, tanto ela como a blockchain e outras tecnologias podem ser ou serão bem importantes e bem radicais ou disruptoras no futuro. Daí, lá está, até comprar os gatinhos e os que é que vocês estavam a dizer que era? Não eram gatos. Agora é os macacos é que estão agora na moda. No outro dia ouvi alguém português a dizer, ouvi falar de uma empresa portuguesa, até próxima a mim, acho eu, que estão a fazer NFTs aí de jogadores da bola e tal. Eventualmente nós é que estamos a perder dinheiro por não fazermos NFTs, porque não deve ser assim tão difícil. O Diogo podia-se pôr ali nos tempos livres a criar NFTs, já que tem conhecimento da área. Mas a minha área não é enganar os outros. Tu não estás a enganar, estás a vender uma coisa para a qual há procura, mais nada. Agora tu não vais dizer que aquilo vai valer mais, só estás a vender a suprir uma necessidade. Mas é aquilo que eu te digo, eu acho que cada vez mais essa tecnologia vai... nem que seja... a coisa inicial que eu estava a dizer era dos jogos, porque as microtransações nos jogos são enormes já hoje em dia. Uma pessoa joga Call of Duty ou League of Legends, e o League of Legends nem é o exemplo, mas uma pessoa compra uma arma daqueles jogos de tiros, tipo Call of Duty, que tem uma arma especial com uma skin, mas a arma está naquele jogo. Se na prática, se os jogos usarem deste tipo de tecnologias, uma pessoa pode levar aquela arma de um jogo para o outro. Aquela arma é da pessoa, não é do jogo. Isso levanta montes de questões. Os jogos precisam todos de aceitar tudo o que vem dos outros jogos, não é? O tal metaverso. Exato. Tem uma quantidade de questões. É muito a longo prazo, mas há pouco tempo, eu agora não sei onde é que está o artigo, a Tencent ganhou um processo, uma patente lá na China, não sei se foi na China, mas foi uma patente ligada com os jogos, de ter acesso aos objetos de uma pessoa que morre. A pessoa faleceu, não é? Comprou uma data de equipamentos nos jogos e isso vai ser herdado por alguém ou volta para a empresa ou, no mercado em que aquilo tem valor, não é? Fora do jogo. Não, aquilo é preciso saber para onde é que aqueles objetos vão, ou se são destruídos e era assim há muitas empresas e há muita coisa a ser feita em prol da criação dessa economia digital. É curioso como a tecnologia leva a refinar e a avançar o pensamento e a organização das sociedades. Neste caso, um jogo, como é que leva a organizar? Aposto que isso vai influenciar a lei, vai influenciar uma quantidade de coisas, a ética, etc. Interessantíssimo. Boa. Gonçalo, estás aí muito caladinho, pá. Eu estava a pensar nesta patente
que a Tencent ganhou. E o facto de ter ganho significa que se alguém morrer que tenha bens e propriedades nos jogos, esses bens e propriedades não revertem a favor da sua família, volta para a empresa. Mas isto torna-o mais diferente do que é a realidade no mundo Físico. ao vivo, físico, exatamente. Portanto, não me parece necessariamente bom. À primeira vista parece bom para a empresa, mas uma segunda perspectiva diminui um pouco a confiança de comprar algo por um valor muito alto na internet, porque sabes que se acontecer alguma coisa, isso não fica na tua família. Estava só a pensar nisso, por isso fiquei um bocadinho mais Isso é interessante. E como é que a empresa sabe que tu morreste? A tua família pode lá ir ao jogo simplesmente, se tiver a password lá gravada, e vender aquilo. Precisa de fazer antes a declaração de óbito, não é? Depois as declarações de óbitos devem ser centralizadas e toda a gente sabe. Já toda a gente sabe, já tens o chip na cabeça, a empresa já sabe. Sim, mas eu antevejo que isto a longo prazo, estas coisas poderão ser herdadas como tudo o resto é herdado. Eu acho que isto vai, se calhar numa fase inicial, eles vão conseguir usar isso em benefício próprio, mas a longo prazo... Espera aí, está outra coisa que eu não sei se na China a lei de propriedade é exatamente igual à nossa. Não sei se também há possibilidade de herdar bens dos teus tios, avós, etc, etc. Não sei como é que é, lá está. Eu sei que as casas não são compradas, não são compradas, são tipo alugadas a 80 anos, ou o que é tipo uma coisa assim de género. E portanto, eventualmente não ficas com ele, o resto não sei. Sim, mas mesmo em Hong Kong é assim. Tu nunca compras o terreno. O terreno é sempre do Estado que faz tipo uma concessão, um leasing muito, muito longo prazo. Eu até, na verdade, acho que há muitos países assim. Em teoria, Inglaterra, toda a terra de Inglaterra acho que é da rainha, em teoria. Não tenho certeza disso, mas acho que é qualquer coisa assim do género. Já estou a ver as pessoas que... mas isso é só terrenos ou é casas também, não sabe? Não sabe, Diogo, se alguém souber. Não, eu sei que em Hong Kong são os terrenos que são feitos assim. Okay. Depois, mas se fazes uma casa em cima de um terreno que não é teu, também... Pois, exato. Também ficas sem ela, não podes levar. Podes sempre dizer, olha, você não tem direito à casa, tem que mandar o prédio abaixo. Se houver uma disputa, é do género, a casa é minha, se eu não posso ficar, isto tem que ir abaixo. É na China que há aquela famosa fotografia da autoestrada que circula uma casa, não é? Que o tipo da casa não quis vender a casa, não quis sair da casa, e há uma estrada que faz assim e circunda a casa. Gonçalo, tu que estás aí hoje mais caladinho, vamos ao teu tema? Bora lá. Então, como disse há pouco, o meu tema prende-se com basicamente o que fazer para ter maus retornos nos nossos investimentos. E isto tem muito a ver com uma coisa que o Charlie Munger está sempre a dizer, que é invert, always invert. Para resolver um problema convém invertê-lo e tentar ver todos os lados negativos, e assim temos pelo menos uma perspectiva diferente e sabemos o que evitar. Portanto, com esta pequena introdução, o que é que fazer para destruir as nossas poupanças? Em primeiro lugar, eu vou dizê-los todos e depois podemos falar mais detalhadamente sobre cada um deles e podemos referir se fazemos algumas destas coisas ou não. Em primeiro lugar, temos de ter pressa de ficar rico. Portanto, usar alavancagem e FIIs. Em segundo lugar, ir atrás das novas modas. Criptomoeda seria um exemplo de hoje em dia. Em terceiro lugar, investir fora do círculo da nossa competência. Basicamente em coisas que não percebemos muito bem. Quarto lugar, assumir que sabemos sobre tudo e ignorar a evidência em contrário. Por exemplo, quando alguém nos comenta sobre a China, dizemos, não, isso é uma parvoíce. Estou a brincar. Em quinto lugar, seguir a multidão, não é? Follow the crowd. Maria vai com as outras. E em sexto lugar, tentar fazer market timing.
E eu começo já por esta última, dizendo que é muito difícil eu não cair nesta de tentar fazer market timing. Até bastante recentemente tinha uma grande fatia do meu capital em cash, à espera que o mercado sofresse um bear market para o poder aplicar. Como referi, tive isto desde 2015 e o bear market demorou somente uns 6 anos e foi um flash crash. Portanto, teria feito, claro, muito melhor se tivesse investido logo à partida. Mas, dito isto, também é muito difícil estar ali como o nosso amigo Diogo, totalmente investido, sabendo que, eventualmente, o mercado cai, as pessoas entram em pânico e podermos sentir mal por não ter dinheiro de parte para tirar partido dessas oportunidades. E digo já que não é nada fácil, eu passo muito mal. mas é preciso aceitar e faz parte disso. Enquanto uma pessoa não fizer más decisões, é aceitar-me. E disso tudo só passa, como tudo. Mas ele neste artigo, ele menciona o seguir a multidão e os exemplos que ele dá. É uma frase que o Warren já disse várias vezes, que é be greedy when others are fearful. Portanto, ser ganancioso quando os outros têm medo e, ao contrário, ter medo quando toda a gente está em euforia e está a ser gananciosa. E é difícil articular isto com não fazer market timing, não é? Porque tu só consegues ser ganancioso quando toda a gente está em pânico se tu tiveres algum dinheiro de parte. Não é? Porque senão não consegues fazer nada sobre esse assunto. Mas esse dinheiro de parte, e já aqui comentámos uma vez, pode não vir de uma perspectiva top-down, mas bottom-up. Por exemplo, tu sabes que não queres pôr mais 10% em cada ação no teu portfólio, eventualmente não encontras 10, só encontras 5. Okay? O facto de teres dinheiro não quer dizer exclusivamente que estejas a fazer market timing. Pode ser simplesmente porque não encontras as oportunidades de uma perspectiva bottom-up. Podes não ter opinião sobre o mercado todo. Só tens opinião sobre aquelas empresas que vês que não encontras preços certos. Justo. Imaginemos que não te sentes confortável em ter mais do que 10% da tua carteira num único nome. Se não encontrares mais do que 10 ideias, realmente teres cash não é estás a fazer market timing, certo? Mas eu, neste momento em que tenho a sensação que tenho a sensação, não, basta olhar para os gráficos e perceber que o mercado está ao rubro, estamos num bull market bastante forte e que há pouco excesso de zelo, não há excesso de zelo, há muito pouco zelo. Mas também não estávamos em 2015? Pois, exatamente. Já passaram 6 anos. Sem dúvida. A história muitas vezes é difícil definir estes pontos que este tipo aqui diz. Por exemplo, não saias do teu círculo de competência. Às vezes tu não tens a certeza, é bom saberes onde é que ele está, mas não tens a certeza, às vezes a fronteira pode ser assim meio blurry. Não é? Se não tens a certeza é porque está fora. Eu não tenho a certeza de nada. No limite não tenho a certeza de nada, não é? Sei lá o que é que vai acontecer à empresa. Eu na verdade, eu até acho que eu percebo o conceito de círculo de competência, mas eu até acho que nós devemos, de vez em quando, pôr o pé um bocadinho fora do círculo de competências. Senão não evoluímos, não é? Agora, uma coisa é pôr o pé, outra coisa é mandar-nos de cabeça. E pôr o pé, aí tu dizes investir numa coisa que não estás completamente seguro, mas investes pouco, ou dizes ir aumentando o círculo de competência, ir estudando coisas que não conheces? Ou as duas? Sim, as duas. É assim, em primeiro lugar, ir estudando sempre, não é? Em segundo lugar, eventualmente, pode-se pôr um bocadinho de dinheiro, até para pôr um bocado de money in the game, não é? Mas sem ser algo muito, muito relevante. Mas às vezes acaba por... Há aquela história de uma pessoa só quando tem lá dinheiro é que começa a ver a coisa com outros olhos, não é? Então, às vezes até pode acontecer pormos um bocadinho, e aí sim eu posso concordar em ter posições pequeninas, não é? 0,5%, até menos se preciso, só mesmo para reforçar um bocado que eu acho que está barato,
acho que percebo disto, mas sei que ainda não domino a 100% e faz com que eu estude mais o assunto. Pode ser uma estratégia. Mas tu alguma vez sentes que dominas a 100% alguma empresa? Não, a 100% não, mas aquelas em que tenho 10% do meu portfólio eu estou confiante. Não é? Claro. Apesar de, por outro lado, a confiança também eu acho que é diretamente desproporcional à percentagem, que é quanto maior a percentagem eu tenho do meu portfólio, mais eu tremo, apesar de ter que estar mais confiante, por outro lado também mais insegurança vem ao de cima. Se calhar daí eu ter que estar mais confiante. Não é? Pelo menos obriga-te a focar, não é? Ter uma percentagem elevada no capital de uma empresa. Sim. Destas todas, Gonçalo, tu já disseste que, mas eu gostava de ouvir, tipo, quais são aquelas que vocês acham que sofrem? Não sei se tu tens isto à tua frente ou te lembras de todos os tópicos, Diogo, mas Gonçalo, quais é que são aquelas que para ti são mais, que te tocam mais? Olha, podemos revê-las e ir uma a uma e falar um bocadinho mais detalhadamente sobre elas. A primeira seria então ter pressa de ficar rico, e isto eu acho que não sofro, não tenho grande pressa. Neste momento sinto que tenho o capital suficiente para ter uma vida bastante cómoda, portanto... Podemos dizer que já és rico, de uma forma. Sou rico no sentido... Exato, podemos definir o que é rico e vai variar, não é? Se eu definir, a minha riqueza maior é ter dinheiro suficiente para comprar o meu tempo, ou seja, o que me dá mais gozo na vida é poder alocar o meu tempo como eu quero. E realmente tenho capital suficiente para o poder fazer. E isto dá uma liberdade tal... Podemos dizer que és rico nesse aspecto. Exato. Agora não sou rico para ter um Ferrari, por exemplo. Sim, isso aí não. Também acho que não queres ter Ferrari, eu quero. Se calhar queres. Se custasse menos do que 0,1% do meu capital, se calhar comprava um. Não. Mas é um tão bom investimento, não é? Os Limited Edition, precisas comprar uns quantos das gamas mais baixas. Então como é que fazemos isto? Vamos à volta dos 3 agora? Para ver cada ponto? Eu alavancagem não uso, ponto. Isso aí é logo... Porque esse tópico também estava ligado um bocado à alavancagem. Se tenho pressa em ficar rico. Eu estou bem como estou, eu não tenho pressa em enriquecer. Eu acho que eu tento, obviamente, maximizar os ganhos, minimizando o risco. se é que isso, aliás, eu até costumo dizer que tu maximizas os ganhos minimizando o risco a longo prazo. Mas não tenho grande pressa. Gostava também de um dia não ter que estar a trabalhar para outros, apesar de poder continuar a fazer, se fosse alguma coisa que eu gostasse muito. E isso pode-se dizer que tenho alguma pressa no sentido de ganhar independência. Sim, exato. Não gostava de chegar aos 50 e ainda estar a trabalhar mesmo aos 40 e tal. Mas tirando isso, não. O resto, eu gosto muito da vida que te levo agora também. Não ia mudar grande coisa, portanto. Este tema aqui é baseado falámos de outra vez, até tu corrigiste-me, Diogo, do Rick Warren, ou Rick Guerin, não sei como é que se pronuncia, que era um amigo do Charlie e do Warren, que aí na década de 70 estava alavancado e pelos vistos era um tipo também muito bom, que acho eu também era dos alunos do Graham. E por estar alavancado, depois correu-lhe mal a vida, porque tinha pressa vender Berkshire, não é? Exato, até vendeu ao Warren, não foi? E correu-lhe mal a vida porque tinha pressa de ficar rico, e aqui a história o lema disto, ou a conclusão disto é não usar, uma delas, é não usar alavancagem e ter paciência. Mas o Warren muitas vezes diz que ninguém quer enriquecer devagar, mas eu acho que nem ele quer enriquecer devagar, tipo, é óbvio, se queremos ficar ricos ontem. Agora a história é como é que lá chegamos. E eventualmente um gajo também pode pensar, todos nós podemos achar, não, eu não uso dívida, não me alavanco, portanto não tenho pressa. Temos pressa, senão não metíamos, por exemplo, todo o dinheiro. Agora estou a comentar o teu caso, Diogo, mas eu também posso olhar para mim. Não metíamos todo o dinheiro em ações, ou metíamos um bocadinho, sei lá, em REITs, e apostávamos também em imobiliário, só que nós achamos que as ações dão mais dinheiro, portanto temos aliás, alguma pressa. Eu disse, eu quero o mais depressa possível
nunca pondo o risco em jogo, ou seja, com o mínimo risco. E eu não queria personalizar em ti, lembra-me agora de ti, mas qualquer um de nós tem dinheiro em ações porque acha que as ações dão mais dinheiro do que, sei lá, o imobiliário, pronto. Portanto, temos alguma pressa, se calhar não temos a extrema pressa, sabemos que se tivermos demasiado podemos lixar. É isso mesmo, eu acho que é sobretudo necessário respeitar o processo, não é? Há coisas que demoram tempo. E o Warren diz muitas vezes que não consegues ter um bebê no mês engravidando 12 exatamente, mulheres, engravidando 9 mulheres. Ou 9 mulheres, é isso. Não consegues ter um bebê no mês engravidando 9 mulheres. Tens de respeitar o processo. Demora os 9 meses, ou em caso de enriquecer, demora tempo. E a juntar aqui ao efeito compounding, realmente, a partir de um ponto de inflexão, geras muito mais capital, porque a tua base de capital se torna cada vez maior se as coisas correrem bem. Imagina agora que herdaste qualquer coisa da tua família que não estava em ações e nem era dinheiro. Em Portugal o mais normal é imobiliário e achas que tens melhor retorno em ações, mas estás, vamos dizer, num pico do mercado. Estás a ver? E tu achas que deves vender o imobiliário para comprar ações. Tipo, isso é ter pressa de ficar rico, porque senão podias ter o imobiliário a render. Mas ter alguma pressa. Estás no pico do mercado também não significa que estás num pico do mercado imobiliário? Ou não estando, pronto, esquece esse detalhe. Pronto, esquece o detalhe de estar num pico do mercado. Mas o que nós achamos, não é que as ações têm melhores rendimentos no longo prazo. Em um ano não faço ideia. Sim. Portanto, lá está. Não é bem ter a tal pressa, é querer maximizar os retornos no longo prazo. Esse é o objetivo. Feito. Próximo, ir atrás das modas. Cripto, GameStop e afins. Eu acho que eu sinto o enviesamento oposto. Eu quase que me sinto atraído por empresas aborrecidas, vidreiras, papeleiras, bancos, seguro direto de carros. São alguns dos exemplos. És um velhote, pá. Eu sou um velhote. Eu quase que fujo das modas, mas ao mesmo tempo, recentemente tenho comprado algumas empresas que até podem ser vistas um bocadinho mais na moda, se bem que agora não é? Como a Tencent. Também parece estar um bocadinho fora de moda, mas pronto, é uma empresa tecnológica. Eu acho que, apesar destes temas estarem todos relacionados, acho que este de abraçar ou ir atrás das modas é quase a mesma coisa do que um tema que vem mais à frente, que é o seguir a multidão. Acho que eles se misturam um bocadinho, não sei. Certo, yeah. Um bocadinho ou bastante, podem até ser o mesmo. Sem dúvida. Ele na parte da multidão, ligou mais a vender quando há pânico nas bolsas e tomares o preço como um guia, em vez de como um parceiro. Que é aquilo que toca no coisa anterior. Eu neste do Embrace Fads and Fashions, sem dúvida que às vezes sou como tu, ou sou ainda pior do que tu, por exemplo, esta história da China, já não querer ouvir o Diogo e já dizer, não, eu não vejo assim as coisas, claramente me prejudica. Por outro lado, também me protege de muita coisa, de NFTs, etc. Portanto, como falava no outro dia, é um falso positivo, é melhor do que um falso negativo. Portanto, eu vou já pela prudência e não quero ouvir montes de coisas, ou não quero saber de montes de coisas, mas claramente há algumas que devia, mas sim. Assim, eu basta fazer uma análise, olhar para o meu portfólio e ver que, tirando a Alibaba agora e a Prozis, porque a China tem dado que falar, nenhuma das outras é algo que esteja na moda ou que sequer tenha estado na moda. Portanto, acho que não. Quer dizer, Spire Global não está na moda agora? Está na moda? Eu não conheço ninguém, meu. A única pessoa que eu conheço que falou da empresa fui eu. Mas está com preço alto, tá? Isso está em máximos históricos. Mas não, nunca tinha ouvido. Aliás, essa então foi aquela que eu nunca tinha encontrado nada sobre ela, nunca tinha ouvido ninguém a falar sobre ela. E mesmo sei lá, mesmo a Takeaway, dentro da indústria,
é das menos faladas. Toda a gente fala de uma Uber ou da DoorDash, ninguém fala de takeaway. Agora, se Pois calhar mais. temos que Sim, ver eu acho aqui que um bom teste para isto é olharmos para o nosso portfólio e ver as ideias que chegamos verdadeiramente de forma independente, como tu chegaste à Axpire Global porque olhaste para os casinos e viste que eles faziam plataforma e não leste nenhum pitch da ação antes de iniciares a tua pesquisa, chegaste a ela de forma independente. Foi através da Cofina, da nossa aposta da Cofina. É exatamente, que eles faziam a plataforma para a nossa aposta. Eu digo-te já, eu não tenho uma única empresa à qual eu não tenha chegado por recomendação, não é recomendação, mas por ler outra pessoa que estivesse bullish e leio tudo o que consigo, sempre que compro uma empresa, leio tudo o que consigo de outras pessoas sobre a opinião. Não, isso eu também. E faço, sei lá, eu ultimamente não é só ler as coisas, vou ao LinkedIn, às vezes falo, mas tu nisso até fazes mais do que eu. Às vezes vou falar com pessoas que estão a trabalhar lá, perguntar como é que aquilo é, e epá, eu nesse aspecto sim. Mas não tens uma empresa que não tinhas lido nenhum pitch antes de iniciares a investigação? Acho que não. Não me lembro nenhuma. Isso é logo, vais logo enviesado. Logo. Opa, mas isto, na verdade, isto até eu vejo isto do outro lado. Eu tenho um grupo de pessoas que admiro, que reconheço valor, e é logo o meu primeiro filtro. Se estes senhores, para eles, e depois vou fazer o meu trabalho. Pronto, mas não tenho qualquer problema com isso. Gonçalo. Exatamente. Em vez de começares pelo A, B, C e correres todas as empresas do mundo, aproveitas esse grupo de investidores que admiras para fazer uma pré-seleção e aí também podes excluir muitas das que nem sequer terias interessado e poupar tempo. Sim, eu tenho um misto, eu é um misto. Há muitas que despertou a atenção fundos ou alguém que fez um pitch e eu fui analisar empresas, mas depois também tenho muitas em que foi de forma independente. Eu houve uma altura que lia tudo o que saía da Bolsa Portuguesa, todos os press releases, e analisei todas as empresas da AB, também não há muitas, não é? A Bolsa Portuguesa também só tem para aí umas 40 empresas, mas isto levou-me a comprar empresas como a Toyota Caetano, a Estoril Sol e a Corteira Amorim. Estas três não li nenhum relatório antes de as comprar, e pronto, e acho que pelo menos a Estoril Sol e a Toyota Caetano mais ninguém escreveu. Na verdade depois descobri que o Hugo Roque escreveu sobre a Toyota Caetano, mas até então nunca tinha lido nada sobre a Toyota Caetano. Eu conheço um ou dois tipos que são como tu, que têm tudo, eu também recebo no e-mail, mas já as empresas que já estou interessado, todos os relatórios e notícias, mas conheço alguns como tu, no caso da Europa, de varrerem todas e lerem tudo o que sai de todas as empresas, e alguns deles são tipo os melhores ou dos melhores investidores que eu já vi, porque realmente eles conseguem encontrar coisas que estão a pé de desculpem lá se há barulho aqui, mas há obras na rua, que estão a pé de ou que têm enterprise value negativo antes de qualquer outra pessoa e depois divulgam e de repente a ação sobe logo e os tipos fazem grandes retornos assim a descobrir coisas que mais... mas é preciso ter estaleca e gostar e memória e porra, é preciso... O truque está no divulgam. O truque está no divulgam. Narrative. Eventualmente é por aí, também pode ser. Um que faz isto e publica pequenos resumos das empresas todas que analiza, e é o Value and Opportunity, e agora chegou ao meio de todas as empresas cotadas na Suíça. E o que ele faz é ir dos A's aos Z's e faz um resumo rápido da empresa e decide rapidamente se coloca no watchlist ou não coloca. E é giro de ler porque ele, nos seus posts, vai mesmo a todas. E já fez nas alemãs também, que ainda é maior. Sim, ele parece ser alemão, pelo que eu percebi do que ele escreve e afins. Mas portanto, tem essa vantagem, né? Também fala a língua materna de muitas destas empresas. Passamos então ao próximo. Isso. Aqui, investir fora do círculo de competência seria o próximo. Acho que já falámos um bocadinho sobre ele. Não é? Acho que tentamos todos não o fazer. Não sei se alguém...
Acho que é Tem alguma uma, coisa a acrescentar? acho que é uma seta. Acho que ao início, quando investimos, nada está, ou muito pouca coisa está dentro do nosso círculo de competência. E depois, com o tempo, vamos nós melhorando, vamos nós não afastando muito, e vai esse círculo de competência tornando-se mais sólido. Esperemos que maior também, mas pelo menos mais sólido, e vamos conhecendo melhor, e vamos percebendo melhor empresas, e percebendo melhor contas, e percebendo melhor narrativas, e percebendo melhor uma quantidade de coisas. Portanto, eu acho que, regra geral, toda a gente começa a investir ligeiramente ou mesmo fora do seu sítio de competências, e porque vão à net, como eu já fui, à net, "Ei, o que é que estavam para comprar? O que é que acham desta empresa?" O que é que vai dar no Procurar. próximo mês? Exatamente. E depois, pouco a pouco, vais aprendendo com os erros, e vamos melhorando. Ainda assim, é curioso que todos estes temas que este tipo nos traz aqui neste teu artigo, Gonçalo, não há aqui nenhum que seja um hard fact de invista em empresas com muita dívida, ou não invista em empresa com muita dívida. São todos de comportamentais, é curioso. Eu E aqui é, acrescentava só que convém também não exagerar, não é? O que me dá conforto ao sentir que, por exemplo, a Vidrala está no meu círculo de competência é perceber o modelo de negócio. Embora, se me pedissem para fazer vidro, eu não ia conseguir fazer vidro a partir da areia. Não sei como é. Sei que o processo envolve aquecer a areia e derreter a areia para como moldes fazer garrafas, mas não sei as minuciosidades do processo. E não sei se saber essas minuciosidades ia ser útil ou não. E um exemplo que já falámos aqui foi aquele analista que sabia tudo sobre a Parmalat, o preço do leite em todos os mercados, quais as fábricas, os break-even points das fábricas e afins, mas não sabia que aquilo era uma fraude e não de pouco tinha excesso de liquidez aparente. muito bom. Pá, eu acho que é sempre bom ser um operador e perceber da parte operacional, mas acho que não é fundamental. Eu acho que aqui o ponto é exagerar, não é? Não precisas saber 100%. Tu sabes como é que o vidro se faz, né? Tu não sabes é fazê-lo, né? Mas essa é outra história, mas sabes como é que se faz. Nem precisa, senão não havia investidores, quase. Cada um só investia na sua empresa. O outro exemplo que acho que o Diogo já falou várias vezes, ou tu, Manuel, foi aquele senhor que só investia em São Francisco e numa área muito específica de São Francisco. É o amigo do Munger e só investe à volta da universidade, acho que é da Universidade de Stanford, e é imobiliário, sim. Isto para dizer que para fazer dinheiro não é preciso ter um círculo de competência muito largo. Yeah. Não é? É preciso ter um círculo de competência. O próximo seria então assumir que sabemos tudo e ignoramos qualquer evidência de contrário e ignoramos opiniões diversas às nossas e até ficamos irritados. Portanto, aqui convém ter uma mente aberta e ter atenção ao confirmation bias. Eu acho que toda a gente sofre disso, mas e é muito difícil de lutar contra isso, mas sim, quanto mais... a questão não é ter uma mente aberta, mas é o conseguir mudar de opinião estando errado é muito complicado. E eu acho que aqui o que ajuda lá está, tu escreveres a tua tese de investimento e teres preto no branco o que é que levou a comprar na empresa e quais são as hipóteses e afins, e evitares que com os novos fatos que surgem, com os novos resultados, com as novas informações que tens sobre a empresa, mudares a tese de investimento. Não é? Chama-se o narrative shift. E isso acontece muitas vezes naqueles investimentos que eram só de curto prazo, porque os próximos resultados iam ser bons, e afinal não são muito bons, portanto já é um investimento para os teus filhos, porque esta empresa tem futuro, não é? Mas isso imagina, mas isso é um conceito interessante, porque se tu tiveres investido a longo prazo, muita coisa vai sempre mudar. É preciso tu definires exatamente o que é importante e o que é importante que não mude, porque de resto vai haver muita mudança na empresa ao longo dos anos. Isso é uma coisa que eu ando para incluir nas minhas análises já há algum tempo e que não é assim tão fácil de fazer quanto isso, porque primeiro há montes de coisas que podiam destruir no investimento, não é? E nós definirmos duas ou três, ou uma ou duas ou três, pode deixar muitas outras de fora.
e eu não estou a dizer que não se deve fazer, é uma coisa que eu quero fazer, só que ainda me estou a debater com ela. Hum, mas é importantíssimo ao início definir o que é que quebraria completamente a tese. Mas também é verdade que há montes de coisas que podiam quebrar muitas teses. Eu em muitas não tenho, mas por exemplo, na Takeaway tenho um exemplo específico e aliás eu extrapolo isso para todas as empresas de plataforma, plataformas de internet, que é, para mim, as duas métricas mais importantes e aquelas que contam, que é número de utilizadores e frequência de uso dos utilizadores. Enquanto o número de utilizadores estiver a subir e a frequência de uso de cada um dos utilizadores também, para mim todas as exato, todas as outras métricas são secundárias. É obviamente que depois há uma data de conclusões que se tira com isto, né? Se tens mais utilizadores, eles usam mais a aplicação, a partir da faturação também está a subir. Mas estas métricas são as métricas fundamentais, na minha opinião. Isso é interessante porque a certa altura não vão haver mais utilizadores, não é? O que é que acontece? Tipo, a empresa mesmo assim pode monetizar de 1001 maneiras quando chega ao seu teto. Pode, mas eu disse número de utilizadores e frequência de utilizadores. Ou seja, a frequência é o número de cada transação que um utilizador faz. Se esses dois parâmetros estagnarem ou se começarem a decair, o moat está a ser destruído. Enquanto tiverem... Isso é principalmente importante enquanto a empresa não for completamente dominadora do mercado. Exatamente, exatamente. Sim. Depois de ser a empresa dominante, deixa de ser tão relevante. Tipo, eu estou-me a lembrar dos cigarros, tipo, os utilizadores estão a diminuir há 50 anos. A frequência mas os utilizadores sim, tipo, e elas continuam a ser as melhores do mundo. Mas aí isso não define. Eu estou a falar especificamente em plataformas e internet. Okay? Porque é isso que define o moat delas. É a quantidade de utilizadores e a frequência a quantidade define o moat em relação aos competidores, né? E a frequência com que os utilizadores usam diz-te o quão os utilizadores estão satisfeitos com a plataforma. Mas há aqui um paralelismo a tirar, porque é mais ou menos uma subscrição os cigarros, que é, existe pricing power mesmo com 50 anos de declínio de utilizadores. Eventualmente pode, ou seja, era uma terceira coisa que pode acontecer a uma plataforma, não sei se vai acontecer ou não, nem tenho nenhuma plataforma em mente, mas pode acontecer uma plataforma estagnar e eventualmente ter pricing power e não haver mais transações, porque há duas coisas no basket, é a quantidade de produtos que compras e o preço deles. Os volumes de cigarros estão a descer há 50 anos e ainda assim por terem pricing power, as empresas continuam a vender mais. Portanto, eu acho que ainda não chegámos lá no tempo das plataformas e da internet, mas eventualmente pode haver uma plataforma que estagna porque chegou ao seu limite de usuários e depois começa a espremer a vaquinha. Mas eu estou a falar no ar, eu não sei se isto se vai acontecer ou não. Provavelmente não, porque na internet existe muito mais concorrência do que no mundo real e não são precisos. Pois é que isso tem a ver sempre com competição, não é? O tabaco não tem muita competição, não é? Tens 3 empresas de tabaco praticamente no mundo inteiro. Por causa da regulação, principalmente. E não sei, isso pode eventualmente acontecer na internet. Eventualmente pode haver um artigo a ser escrito um dia sobre os paralelismos. E aqui também, tu mencionaste 2 métricas que, se mudarem, muito provavelmente vão ter o impacto no preço, não é? Antes de tu conseguires vender. Eu acho que não é legítimo esperar que só tu é que estás a seguir essas métricas e que tu... Não, claro. Pronto, portanto, obviamente. Portanto, o que dificulta ainda mais a decisão de depois de vender por causa só derivando dessas métricas. Vês a curva de crescimento. Sim, mas aqui mas aqui a questão é definir duas métricas que, se quebrarem, não é, eu deveria vender, eu não vou dizer a qualquer preço, não vou entregar, não é, mas eu deveria dizer, a minha narrativa mudou e eu tenho que despachar isto. Mas eu acho que o preço nessas situações é que torna a decisão ainda mais complicada. Porque provavelmente vais vender com um gap. Sim. Sim, quanto mais tempo passar, não é? Mais barato vai estar e eu vou dizer, mas isto está mais barato do que qualquer suposto. mas aí eu acho que o preço... Porque numa coisa destas em declínio, o preço deve ser... Eu percebo o que é que estás a dizer, mas o preço deve ser a última... Outro assunto é, tu estás a seguir isso trimestralmente, mas se essas métricas não forem boas num trimestre, também não pode ser tão... Sim.
No caso, até posso dar no exemplo da Food Delivery como a Takeaway, o trimestre de verão é pior do que os outros trimestres, por exemplo. Não, Ou seja, sim, mas convém ajustar Gonçalo, mas tu já sazonalidade. estás a falar contra ti próprio, ainda agora disseste, quando as métricas vêm abaixo há uma mudança de narrativa, fica para os meus filhos, mas agora estás a falar contra ti próprio. Não, claro, isto são coisas que eu já pensei e que sofro delas, e por isso é que eu estou aqui, isto é tudo algo que eu já pensei e pensei que vai ser difícil implementar se, por exemplo, eu estava aqui a ver o que tinha para a Vidrala, deixa eu ver se apanho aqui outra vez. E eu pus coisas, sair do investimento se as seguintes hipóteses se provarem. Aumento de excesso de capacidade nos mercados onde a Vidrala operam. Portanto, há muitos concorrentes a entrar e há um aumento grande de capacidade. Diferenças estruturais no comportamento dos consumidores a preferirem outros produtos e não vidro. E mudanças na gestão significativas, em especial a mudança do Chairman, que é o Carlos Decalux, que tem tido uma visão estratégica genial para a empresa. Portanto, eu acho que se isto acontecer, por exemplo, as três juntas, dificilmente consigo vender a Vidrala a um preço decente. Não tens aí preço, pois não? Se subir muito o preço, não vendes. Depois, é muito difícil de ter um preço em mente quando isto tudo acontece. Ou uma valorização múltipla, por exemplo. Não, o que eu estou a dizer é teres um quarto item aí, que seria, se isto chegar, sei lá, eu agora vou inventar 50 vezes o lucro, eu vendo. Não, mas eu estou vendedor de qualquer das minhas empresas a um preço parvo. A Vidrala está dependente de quanto é que vão fazer este ano, mas deve estar a cerca de 15 vezes os resultados. Uma empresa tem retornos sobre capital altos e não tem muitas possibilidades de crescimento. Portanto, tem essa mitigante. Mas 15 vezes os resultados, e os resultados refletem o cash flow, é um preço bastante acessível. Provavelmente também não vendia a 30. Mas a 50 provavelmente vendia, não é? A 50 não... levem. Pronto. Mas a próxima? 50. Não, estava a pensar. Sim, a 50, sim. Não tendo grandes possibilidades de crescimento, a 50 é 2% ao ano, não é? Na melhor das hipóteses. Portanto... O próximo tema, o subtópico, seguir a multidão, não é? Que já falámos no segmento das novas modas, portanto podemos passar para... No outro dia, deixa-me só agora comentar esta. No dia estava a discutir uma ideia com uma pessoa amiga e dizem-me assim, ninguém vai ser da tua opinião, ou ninguém, no calor da discussão, ninguém vai dar-te razão. E eu, ok, e para muita gente, o facto de alguém, de ter o confirmation bias, de outra pessoa validar a sua opinião, é importantíssimo. E quanto mais velhos vamos ficando, e isto acontece mais com as pessoas idosas, não é? Já nem querem saber, e às vezes não são assim muito bem vistos, e até podem ser não é desconfortáveis, falta uma palavra, mas ligam menos à opinião dos outros. Eu estava a associar, diz. Mas eu sou um bocado assim, e não é pela questão de reconhecer a minha opinião. E às vezes isto é super irritante. Eu estou com amigos meus, amigas minhas, e estamos a discutir um assunto qualquer e as pessoas já se estão a exaltar e eu começo a dizer, falamos disto depois, não vale a pena estarmos a continuar a conversar. Porque já não estamos aqui, já não vamos chegar a lado nenhum, não é? Não vamos concluir nada, estamos na defensiva, não é? Quando estás na defensiva não aprendes nada. E isso ainda irrita mais a pessoa que está do outro lado. Portanto, mas eu também sou muito assim, que é, no momento em que começamos a estar exaltados, entramos à defensiva e fechamos-nos. E, portanto, não vale a pena continuar o debate. Não é? Onde é que isso acontece muito? Não sei. Futebol. Pois, está bem. Mas principalmente em coisas como investimentos, em que uma pessoa eu quero mesmo mudar a minha opinião se estiver errado. Porque é muito difícil. Isso a mim acontece muito e hoje fui capaz de dizer na hora, por exemplo, em relação à China, que eu próprio tu alertas-me, não adianta falarmos porque tu não queres ouvir, e o Diogo tem razão, e deixa-me cá dizer-lhe isto, admitir, não é? E tentar mudar, aliás, tentar melhorar. E agora tenho interesse em aprender mais sobre a China para poder realmente ter uma opinião e não dizer só, não quero saber ou estás errado.
Mas é normal, e comigo acontece, eu acho que com toda a gente, no calor da discussão não queres saber e depois, eventualmente, vais para casa, no outro dia começas a pensar, epá, e a coisa começa a entrar devagarinho. Nem sempre um gajo consegue fazer imediatamente, especialmente se tiver os ânimos altamente acesos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E, epá, eu com isto, eu tento muito, porque aqui o importante nestas coisas é mesmo dizer isto às outras pessoas, e até eu gosto que me digam isso a mim, que é, nós não vamos chegar a lado nenhum agora. E portanto falamos disto noutra altura, com outra mente e com outros ânimos. Isto se quiser chegar a novas conclusões. Agora, eu também percebo quem quer discutir exaltado e com as emoções à flor da pele só porque sim, porque também é giro. Pronto, então... muitas conversas as pessoas não querem ouvir, só querem falar também. Sim, exatamente. Com isto, acho que corremos os subtemas todos. Podemos passar à próxima. Eu hoje venho falar-vos da Coca-Cola, mas antes de começar, eu gostava de vos perguntar que esta pergunta é muito específica, mas desde 1981, que foi o máximo que o Google dá, qual é que vocês acham que deu melhores retornos à ação, sem dividendos, a Coca-Cola ou a Pepsi? A Pepsi, mas eu... Quer dizer, as duas deram imenso. Porquê é que diz a Pepsi? Espera aí, digo Gonçalo. Não sei. Mas um bocadinho influenciado pela forma como estás a perguntar, também diria a Pepsi, porque é contra-intuitivo. Eu conheço minimamente as duas. A Pepsi tem um negócio enorme também, não só de refrigerantes, né? De batatas fritas e de bolachas e de outras coisas, e portanto, tendo em conta que também tem uma dimensão muito grande e tem esse negócio à parte, mas também influenciado por ti, claro. E porque eu sei... E porque eu sei que a Pepsi, mas isso também vais contar a história. Antes era muito forte, antes da Coca-Cola, depois teve uns períodos complicados e acho que agora também voltou a ser muito forte, há uns anos para cá. Não sei se tivesse isso em conta ou não, mas o Google não conta os dividendos que as empresas pagam e provavelmente... É isso, sem dividendos, eu não estou a falar de dividendos. Provavelmente a Coca-Cola também pagou mais dividendos do que a Pepsi ao longo do tempo. Porquê é que diz isso, provavelmente? Não, porque imagino que a Pepsi, pessoalmente desde os anos 80, estava num negócio, na generalidade do negócio era um bocadinho menos maduro do que a generalidade do negócio da Coca-Cola, ou pelo menos tinha menos market share, portanto, provavelmente, eu digo muitas vezes provavelmente porque estou a dizer isto tudo sem base de substância. Mas tu já estavas a falar desde os anos 80? Eu estou a falar desde 1981, só que é o que dá o Google, mais nada. Ok. Pronto, as duas hoje têm um market cap muito parecido, estou a ver agora, 240 bis para a Coca-Cola, 213 para a Pepsi, portanto não andam assim tão longe uma da outra. E os retornos, sem dividendos, 11,6 para a Coca-Cola, anualizado, 11,7 para a Pepsi. Interessante. Isto leva-me já aqui, não é este o tema que trago, mas já aqui a pensar que muitas vezes um tipo olha para empresas, para indústrias e o segundo concorrente, não o líder, mas o segundo, está mais barato em múltiplos, não preço da ação, mas em relação aos lucros, está mais barato que o líder. E o mercado atribui normalmente, regra geral, ao segundo lugar um múltiplo pior. E um tipo fica sempre na dúvida, se o meu objetivo é que toda a indústria vai crescer, e são igualmente boas, não são igualmente boas porque a número 1 é número 1 por alguma razão, mas e que tal se eu comprar a número 2 que tem um múltiplo mais baixo? E eu no outro dia vi alguém dizer que isto não é a melhor estratégia porque a número 1 é número 1 por alguma razão. Neste caso, e obviamente como tu disseste muito bem, Diogo, a Pepsi não faz só Coca-Colas, não faz só colas, e a Coca-Cola também não faz só, mas não importa, a Pepsi tem um grande mercado de batatas, de comidas, etc, de snacks, etc. As Lays e acho que as Ruffles também. Mas aqui, claramente, as duas deram o mesmo, sem dividendos, se calhar é o que o Gonçalo anda ali a ver, não sei. Pronto, isto... Porque estava só aqui a ver os múltiplos que estão a transacionar. Quais são?
Agora, olhando para a Coca-Cola, cash flow está a cerca de 25 vezes. Free cash flow. E eu agora olhar para a Pepsi, mas continua enquanto vais. Está bem. E isto, o tema não era este, não era se devemos investir na número 1 ou na número 2, mas achei interessante esse e tendo a concordar que se é para investir na número 1, mas ainda não tenho a opinião completamente formada. Agora até te digo mais, a que deu mais retorno foi a Monster, não foi nem a Coca-Cola nem a Pepsi. Essa deu um retorno monstruoso. mas que menos, provavelmente mais arriscado. E a Celsius também, que é muito mais recente, já agora estou também aqui a ver, a Celsius também faz bebidas energéticas. Eu ouvi falar da Celsius naquele podcast do Focus Compounding, em 2019. E aquilo é mais do que uma Ten-Bagger. É verdade, olha, em abril de 2020 estava a 13 e tal, ok, vamos dizer no início de 2020, estava a 6, está a 73 agora, portanto mais do que Ten-Bagger. Entretanto vi aqui os múltiplos e olhando para o price earnings estão as duas a 24 vezes. Olhando para a EBITDA temos a Pepsi mais barata a 17 vezes versus os 21 da Coca-Cola. E olhando para vendas temos a Pepsi muito mais barata a 3 vezes do que a Coca-Cola a 7 vezes. Ok, isso quer dizer que tem uma margem maior. A Coca-Cola tem uma margem bastante maior. É o melhor negócio. Pelo preço da ação, ninguém diria, pelos retornos, não é? Pronto, e avançando, e no outro dia uma amiga minha que está a pensar subscrever ao All-in Stocks perguntou-me, nós estávamos nas férias nos Açores, estávamos a discutir a frequência com que uma pessoa deve seguir as empresas, com que frequência, porque ela dizia-me que as empresas estão sempre em constante mudança, são organismos vivos, e eu, olha, muito bem, tens toda a razão. Apesar de estás a começar agora a investir, é exatamente essa é uma perspectiva perfeitamente acertada, portanto, kudos to you. Mas disse, eu tento investir em empresas que não variam assim tanto, eu olho para elas de trimestre a trimestre, eventualmente vou recebendo sempre e-mails com as comunicações da empresa e vou seguindo aqui e ali, mas eu espero que elas não mudem só porque eu fui à casa de banho, não é? E a regra geral, a maior parte das empresas não muda assim. Mas deixou-me a pensar, e neste fim de semana vi um documentário já às tantas da noite que era uma recriação com as pessoas a imitar um dos CEOs da Coca-Cola, pelos vistos, chama-se Ernest Woodruff, pelos vistos foi o gajo que tornou a Coca-Cola no que é hoje, aqui há mais de 100 anos, no início do século passado. E lembrei-me do tema que o Gonçalo uma vez trouxe aqui, do Charlie Munger, que era, não me lembro exatamente do nome do artigo ou do discurso, mas era recriar como é que eu recriaria hoje a Coca-Cola, um negócio de sucesso das bebidas, dos refrigerantes. E eu lembro na altura fiquei assim um bocadinho... Aliás, até vamos aqui admitir de outra forma, eu ainda não vi o brilhantismo desse discurso ou desse artigo. Olhar para trás, eu entendo que seja um exercício de raciocínio interessante, ver quais foram os drivers da Coca-Cola, mas acho que não lhe reconheço assim grande valor ou grande utilidade para outras coisas. Por enquanto, ainda não cheguei lá, talvez. O Sr. Munger tem 97 anos e é considerado um grande pensador, portanto, eu vou acreditar que eu ainda não cheguei lá e não é o artigo que é fraco. Sim, só para relembrar, o tópico era o Charlie Munger a falar como uma abordagem multidisciplinar permitia criar algo, e neste caso ele deu o exemplo de uma bebida hipotética com café e açúcar, que tirasse partido de várias disciplinas, entre as quais muito vincado a psicologia, mas também a química, com o açúcar e afins, e portanto, tudo ligado. Eu gostei deste artigo, e eu lembro que tu referiste exatamente o mesmo, que não tinhas gostado particularmente, mas eu gostei por isto, porque num exemplo mais ou menos simples, claro, com muito hindsight bias, com muita informação que tiveste e foste pegar num vencedor claro, mas um exemplo que ele consegue explicar relativamente bem onde é que cada disciplina contribui para o sucesso da Coca-Cola.
poderás dizer, o exemplo é forçado, aceito perfeitamente, mas é um exemplo que, pelo menos a mim, passou a conseguir passar a mensagem. E a mensagem foi olhar para as coisas de perspectivas de várias disciplinas, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Desde o direito e microeconomia para perceberes a importância das patentes e porque é que os países têm incentivo em proteger as patentes, não é? Para garantir a segurança dos produtos e afins, à filosofia e os reflexos condicionais, à fisiologia que permite a ingestão a preferência pelos líquidos e pelos líquidos frios e pela associação quando tem sede e afins. Portanto, ok, ainda entendo, mas ainda não cheguei lá. No caso específico da Coca-Cola, pá, eu achei que o tipo, e vi esta ilustração no outro dia, achei interessante, o tipo deu um tiro na parede e depois foi lá pôr o alvo, mesmo no meio do tiro, estás a ver? Pronto, mas ok, mas eu dou toda a razão, olhar para as coisas, de conseguires dominar vários campos da atividade humana e do pensamento humano. Não digo que não. Este exemplo específico não pronto, ok. E continuando, e pronto, e eu estava a ver este documentário e estava a pensar tanto nesse exemplo que esquece, ignora montes de coisas, como no nosso amigo Luís Jordão, e não só ele, eu não quero personalizar, mas em muitas outras pessoas, e eu entendo, só não vejo da mesma maneira, que preferem, o lema é comprar empresas em que o negócio é tão bom, isto, o Warren Buffett costumava dizer isto, o negócio é tão bom que até já não sei se era o primo burro, o podia gerir. E eu entendo isto, não acredito que haja um negócio tão bom que não possa ser destruído. Existem uns mais fáceis e outros menos fáceis, obviamente, mas ainda há uns tempos atrás o Gary Michury comentava uma coisa destas e dizia, isto é a mesma coisa que eu posso saber jogar xadrez, mas põe-me num jogo de xadrez do Gary Kasparov, ele abandona a meio e vou lá, eu até pode estar aquilo tudo perfeito para ganhar, mas eu provavelmente vou fazer a asneira e vou destruir aquele jogo de xadrez. Portanto, eu dou muito, como vocês já repararam, dou muito peso à capacidade do management. E aqui eu estava a ver este documentário da Coca-Cola e adorei. Não é porque tenho uma realização brilhante, mas é assim um documentário mais ou menos da tanga, mas deu para aprender algumas coisinhas da Coca-Cola. E este tipo, Ernest Woodford, que eu acho, porque eu apanhei o documentário em meio, acho que comprou a Coca-Cola e chegou lá e disse aos senhores do board, meus senhores, agora sou eu que mando nisto. E a Coca-Cola, quando este gajo tomou conta, até me fez lembrar a 3G Capital com as cervejas no Brasil, foi exatamente a mesma coisa. A Coca-Cola era vendida numas lojinhas de refrigerantes, em que o miúdo, normalmente era um miúdo, não havia as questões de trabalho infantil nos Estados Unidos, era um miúdo a vender a Coca-Cola e os outros refrigerantes, era tipo uma bicazinha de cerveja, mas era um miúdo que misturava, perdão, a Coca-Cola, suponho que na altura fosse xarope, como é agora, xarope com Coca-Cola. E isto trazia uma muito má controle de qualidade, porque o miúdo desta loja misturava 5 porções para uma, o outro da outra loja misturava 6 para uma, e a senhor Ernst chega à borda e diz, nós devíamos era engarrafar isto. E eles riem-se todos dele, não, porque nós tentámos isso na Europa e não funcionou, e depois aparece uma imagem na Europa, correu tudo muito mal, porque as rolhas, não sei que rolhas é que os tipos usaram, não devem ter sido a Corticeira Amorim, as rolhas, vês a multidisciplinariedade aqui a funcionar, as rolhas deixaram a Coca-Cola estragar-se, e na altura provavelmente a forma era diferente da fórmula de hoje, deixaram a Coca-Cola estragar-se e foi assim um grande buraco financeiro, a Coca-Cola engarrafada na Europa, e os tipos riram-se, e ele foi procurar saber porque é que tinha sido uma catástrofe, ou tinha corrido mal, e percebeu que eram as rolhas, portanto decidi, e depois foi visitar umas quantas fábricas, porque a Coca-Cola já na altura como é hoje não engarrafa a Coca-Cola, existe a Coca-Cola detentora da patente e depois empresas externas que engarrafam a Coca-Cola, e ele foi visitar e era tudo um esterco, não havia qualquer controle de qualidade. Havia imagens obviamente falsas no documentário, mas tipo, muito mal, as Coca-Colas vinham todas muito sujas, tudo terrível. E ele decide, deixa-me cá fazer o ultimato a estes engarrafadores todos, e escreve uma cartinha para todos e diz que quem não seguir, define os parâmetros de qualidade que quer, e quem não seguir estes parâmetros de qualidade vai receber o seu produto mais tarde,
do que os que recebem, que têm os parâmetros de qualidade que eu estou a impor. E daí todos se tornaram melhores a engarrafar Coca-Cola e a Coca-Cola engarrafada apareceu com toda a sua pujança, portanto foi, acho eu, a primeira vitória para este senhor Ernst Woodruff, vai coisa assim do género. Aí está a importância de alinhar os incentivos. Exatamente, nem que seja a lei da bala com o ultimato. Portanto, este senhor focava-se, neste caso, focou-se muito no controle de qualidade, era uma coisa importantíssima, e não só isto, mas ele foi o tipo que fez, hoje pensamos na Coca-Cola como uma coisa muito estável, não é? Mas a Coca-Cola teve um percurso e foi uma startup e foi uma microcap e passou por montes de obstáculos que podiam ter quebrado a Coca-Cola na altura. E hoje não nos apercebemos disso, e especialmente a luta contra a Pepsi foi muito grande. E o Diogo estava aí a dizer que a Pepsi foi maior que a Coca-Cola. Eu falhei essa parte, portanto o meu conhecimento é só limitado para aí aos 45 minutos de comentário que eu vi. Mas este tipo também, além de bom, e era brilhante. O gajo pensou, há não sei quantas, não me lembro do número, lojinhas destas bebidas nos Estados Unidos, mas há muitas mais, a certa altura quando o carro estava disseminado, o automóvel, há muitas mais bombas de gasolina, e na altura as bombas de gasolina eram só bombas de gasolina e não tinham as mercearias como temos hoje, as lojinhas de conveniência, na verdade. Ele pensou, e se eu vendesse nas bombas de gasolina, também Coca-Cola? Era logo um mercado, aumentava o TAM todo. Portanto, aí gênio, e depois, mas, disseram-lhe os colaboradores, mas nas bombas de gasolina, tipo, está calor, não há frigoríficos, e ele, então vamos inventar frigoríficos, e inventa o frigorífico, não sei se foi o primeiro a inventar o frigorífico, mas inventa frigoríficos para refrigerar a Coca-Cola nas bombas de gasolina. E depois, mais tarde, na feira de 1933, na grande feira, tipo a Expo 98 aqui do sítio, mas foi muito conhecida esta feira, porque acho, não, eu ia dizer mais neirada, foi uma feira muito conhecida. Ele apresenta novamente a máquina de fazer Coca-Cola, de misturar Coca-Cola, que nós hoje vemos nos McDonald's, etc, que antes era feita pelos meninos que misturavam, agora tudo automatizado. Portanto, este senhor também ajudou ao término do trabalho infantil. Isso para dizer que este senhor ultrapassou uma quantidade de problemas empresariais, de negócio. Depois com a Pepsi, a certa altura, e aqui houve uma first mover advantage da Coca-Cola gigante sobre a Pepsi, porque a Pepsi a certa altura esteve melhor que a Coca-Cola. O tipo da Pepsi decide que era um trapaceiro, o primeiro tipo da Pepsi era um trapaceiro que comprou a Pepsi em nome de uma empresa da qual ele era CEO, ficou em nome dele, mas com o dinheiro da outra empresa, e decide oferecer o dobro da Pepsi pelo mesmo preço da Coca-Cola, aí rouba a market share à Coca-Cola. Isto para dizer, houve uma quantidade de coisas com que o CEO da Coca-Cola, este senhor, e provavelmente outros a seguir, tiveram que deparar. E nós hoje esquecemos disso, achamos que a Coca-Cola sempre foi, ou não nos lembramos que a Coca-Cola achamos que sempre foi assim, como está hoje, gigante, e não passou por tudo isto. Portanto, onde eu quero chegar são vários pontos, mas uma é, realmente a minha amiga tinha razão, as empresas são organismos vivos, nós tentamos investir, e na verdade eu tenho uma tendência para investir em empresas mais pequenas, porque quero obviamente que elas cresçam, e não tenho tanto interesse em investir na Coca-Cola de hoje em dia, porque ela não vai crescer assim tanto, lá está, atingiu o seu tangible addressable market, e ao mesmo tempo queremos que as nossas empresas não mudem assim tanto, não deem assim tantas surpresas, especialmente pela negativa, de semana para semana, ou de mês para mês, ou de ano para ano. Quanto mais pequena a empresa, mais importante é o tipo que está à frente dela, pelo menos para mim, obviamente, porque mais ela tem que provar, mais obstáculos ela tem que ultrapassar. Portanto, quando queremos investir em empresas que tanto faz se somos nós, se é o primo, o vizinho mau a investir nelas, imediatamente, acho eu, e quero ouvir opiniões contrárias, e um dia vou falar com o Luís sobre isso, já falei, mas vou falar mais, estamos a investir em mega caps, ou em empresas maiores, mais maduras, o que nos bloqueia, ou nos corta um bocadinho o crescimento das empresas onde estamos a investir. Tu dizes aí, Gonçalo, que investes na Vidrala e a Vidrala não tem crescimento, o que é que faz com o seu cash flow? A Vidrala não tem grande crescimento de vendas, porque está limitada à capacidade que tem e produz muito perto de 100% de capacidade.
O que a Vidrala tem é crescimento de bottom line, porque é cada vez mais eficiente. E pode subir preços, eventualmente. Pode subir preços, exatamente. Pode? Porque pode Não é uma subir preços commodity que porque faz? é uma commodity, mas é uma commodity que, para os seus concorrentes serem rentáveis, têm de produzir muito perto de máxima capacidade. Ou seja, porque o custo de capital é muito alto, portanto, só fazes dinheiro se tiveres muito perto dos 100% de capacidade. Isso. Como é que isso te faz poder subir preço? Faz subir preço porque limita-te a concorrência. E é uma concorrência muito local porque o vidro é pesado. Ok. Portanto, o que faz que, quando, em alturas como agora, em que há uma grande procura por bebidas e afins, e é muito difícil importar vidro para a Ibéria, digamos, e há uma preferência natural pelo vidro, sem construir novas fábricas, é muito difícil Mas tem que medo alguém... de construir novas fábricas, é? Não tem havido... Já há 10 anos que não há uma nova fábrica construída na Europa continental. Vai haver agora uma nova fábrica no Reino Unido. Mas há muito poucas fábricas a ser construídas. Lá está, porque é preciso fazer isso, teres a garantia que vais produzir tudo, vais vender tudo aquilo que produzes. Yep. E sendo os players poucos, também só consegues fazer isto, só consegues ser rentável com uma fábrica muito grande. E o vidro, o consumo de vidro não está a subir? E o consumo de vidro está a subir. Mas não se querem arriscar a ficar com a fábrica a meio gás, é isso? Com uma fábrica nova a meio gás? Exatamente, não se querem arriscar com isso. Olha, pelo menos há racionalidade na indústria. E essa racionalidade é muito giro, tem vindo a aumentar, porque a concentração da indústria também tem vindo a aumentar. A própria Vidral tem crescido sobretudo via aquisições, fez 2 muito grandes, uma no Reino Unido, a Rainrick, e outra que me alertou para a Vidral, quando eles compraram a Santos Barrosa aqui em Portugal, que era a segunda maior vidreira que temos na Marinha Grande, logo atrás da BIA. Eles têm comprado, e são muito bons operadores. Portanto, na Santos Barrosa aumentaram o EBITDA margem em 1000 pontos base. Portanto, basicamente 10%. Isto é mesmo conversa analista. 1000 pontos base. Cada um ouve o que quer, Gonçalo, mas eu ouvi uma grande confirmação daquilo que penso, que tu falaste de aquisições, e antes falaste se uma das coisas que te faria vender era se a equipa estiver a sair, a equipa de gestão sair, e o que eu vejo aí é, mesmo no negócio maduro, mesmo não havendo grande concorrência, ou seja, concorrência nova produção a entrar, é importantíssimo a gestão e a alocação de capital. Falaste aí das aquisições. Sim, sem dúvida, porque tu, na alocação de capital, basta comprar Vidrala com a OI, portanto, que é grande, exatamente, que é grande concorrente na Europa, mas esta é uma empresa mundial, mas que tem tido uma alocação de capital completamente diferente. E enfim, podes comparar as margens, podes comparar os retornos sobre equity e podes ver o preço da ação nos últimos 10 anos, que é completamente diferente. E pronto, e lá está, aqui é um negócio muito estável, muito fácil de prever, com altas barreiras à entrada, monopólios locais, em que a gestão é familiar e tem provas dadas que foi. Outro exemplo que eu gostei muito de ver, que exemplifica bem a alocação de capital, eles tinham uma fábrica pequenina na Bélgica e decidiram vender a fábrica a €1. E eu, olha para aquilo, vão vender mas aquilo tem o valor da chapa, não é? Podem desfazer as fábricas e mandar a chapa, mesmo que a fábrica não seja rendável. Ele tem o valor da chapa, tem o valor dos moldes, tem o valor dos terrenos, como é que só vendem isto por €1? E enviei um mail a perguntar exatamente para onde estas minhas preocupações todas de sistema 1, não é? De constatar o óbvio. E eles disseram sim, obviamente nós equacionámos isso, mas tudo isso tem custos superiores
o desmantelamento da fábrica tem custos superiores ao valor do terreno e ao valor da própria chapa, e para manter a fábrica como está, teríamos de renovar os fornos, e isso ia custar cerca de 50 milhões, só para manter a fábrica como está. Portanto, ter vendido a fábrica por €1, poupou-nos, na verdade, 50 milhões e permitimos focar no outro lado. E bem, nós estamos cientes que isto não passa um cenário muito bom, há uma imagem muito boa, mas nós estamos confiantes que realmente é a melhor forma de alocar capital. Portanto, eles não quiseram, para além de não quererem crescer só por crescer, não se importam de ficar mais pequenos, se fizer sentido ficar mais pequeno. Mesmo que pareça numa primeira óptica uma solução subótima. Bom ponto esse, pá. Nunca tinha pensado nessa. Muito bom. Respondendo à tua pergunta, tinhas perguntado qual é mais as vantagens competitivas aqui na Vidrala. E eu acho que são várias e já falámos sobre algumas, mas não chega a um ponto em que são tantas que replicar todas fica um bocadinho difícil. Não é? Porque é esta atenção da gestão a estes pequenos pontos de boa alocação de capital, é o facto das fábricas também estarem mais centradas no sul da Europa, onde o custo de mão de obra é mais baixo, é o facto de eles estarem constantemente a investir para terem cost leadership. Portanto, algum concorrente consiga ultrapassar a Vidrala em todas estas dinâmicas é muito difícil, e isto acaba por me dar algum conforto se fosse só uma vantagem competitiva. Falaste da geografia a partir do management não tem nada a ver com isso, mas as outras que falaste, controle de custos, alocação de capital, etc, etc. E agora fui ver o gráfico contra a OI e é ridículo, pá. A OI andou para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, e não mexeu, pelo menos desde 1991, que é o que dá o Google. E a Vidrala é assim, uma curva, ainda não é assim muito pronunciado como as tech companies, mas é a subir e a subir bem. Tu estás muito exigente. Ou... Não, pá, só está. Não me entendas mal, pá. Desde 2015 quase que triplicou-me. 2014 mais do que triplicou. É um negócio relativamente simples de seguir e é um daqueles que eu consigo perceber, e é giro porque tem muitos concorrentes cotados, e que é giro ver ou ler as conference calls e perceber a estratégia e comparar com tudo o que o Vidrala diz e faz, e percebe-se que é uma gestão especial. Agora, não sei se... Tem coisas que eu acho especialmente giras e engraçadas, por exemplo, quando alguém decide perguntar sobre, por exemplo, a inflação. O que é que eles acham da inflação? Como é que eles estimam a inflação? E o CEO só diz. Ele às vezes fala em espanhol. Ele diz, perdoem o meu espanhol, é melhor dizer em português. Ele diz, nós só fazemos, somos uma empresa... Como é que ele disse? É muito giro, desculpem. Deixa aqui para a música aqui do elevador. Espera que... Ele disse assim, quando perguntaram sobre previsões macro ou fins, ele disse, solo hacemos botellas e además vacías. Só fazemos garrafas e ainda por cima são vazias, portanto não nos perguntem isto. Sei lá o que é que vai acontecer à inflação. Não sei se sabes... E esta humildade, esta expressão resume a humildade que é a empresa, a focar-se numa coisa, que é fazer garrafas vazias, de vidro, e o resto é secundário. Se houver inflação, há inflação, se não houver, não há. Já agora, de onde é que os gajos trazem a areia, sabes? Não sei. Não sei, sei que só precisam trazer areia para cerca de 60% da produção, porque 40% é o próprio vidro reciclado. Mas okay. não sei de onde é que vem a areia, não. E a razão pela qual eu não saber é porque não é o custo principal. O custo principal é o aquecimento da areia, é a energia. Esse é o fator-chave que determina o quão rentável é a empresa. Lembraste-me agora de uma coisa. Eu fui ao museu / fábrica da Vista Alegre no outro dia, em
Ilho? Epá, espero que não me esteja a enganar. Ali ao lado da Aveiro, acho que era em Ilho. E recomendo. Já lá foste? Já fui. Não eu fui ver a exposição que eles lá têm, tem uma pequena loja. Chegaste mesmo a ir à fábrica? Fui ao museu só. Ao museu, sim, também fui ao museu. É muito giro. É ali em Ilha. Eu gostei de ver, tu tinhas teatro, tinhas a escola, era como as grandes indústrias de há 2 séculos atrás, as famílias moravam lá, tens as casas todas em banda dos trabalhadores, e adorei ver que ela ainda aí se mantém. Eu nunca olhei a fundo para a Vista Alegre, mas eu acho que a Vista Alegre devia ser comprada, tipo pela Tiffany ou pela Louis Vuitton, ou assim. Porque é uma marca, pá, aqui em Portugal acho que nós não a vemos de tão luxo, apesar de já havermos cara, mas por exemplo em São Paulo era uma amiga minha até que estava à frente da loja, pá, e a abertura foi assim uma coisa, uma socialite, vi na revista, etc. E era muito mais caro, obviamente também porque há impostos, não é? Mas muito mais caro do que aqui era visto como uma coisa de luxo. Portanto... Eu tenho visto assim um bocadinho por alto, e eles estão a mudar um bocadinho a estratégia, já fazem uma produção bastante grande para o IKEA. E, portanto, entrar segmentos não tão luxo. Para criar produção e criar volume. Pô, meus senhores. Mas é um tipo de vidro diferente, um bocadinho mais... Sim, mas exato. Mais trabalhado. Mas voltando aqui ao teu tema da Coca-Cola, há outro exemplo que é bastante vezes referido, que era quando eles decidiram lançar o New Coke, porque tinham feito testes cegos, provas cegas, e descobriram uma Coca-Cola que agradava mais ao paladar da maioria das pessoas. Então eles disseram, então vamos lançar aqui uma New Coke. E foi claramente um tiro no pé e quase que destruiu o negócio, não é? Porque as pessoas estavam tão habituadas àquele sabor e eles conseguiram criar tanto um flex condicionado, que era aquele sabor, que era aquela fórmula mágica que mais ninguém sabia, que as pessoas não queriam saber que havia uma coisa melhor. E eles dizerem que há uma coisa melhor, que há uma New Coke que é melhor, no ponto de vista psicológico, não faz qualquer sentido. Apesar de, às cegas, as pessoas dizerem que era melhor, mas a população não queria acreditar. Em teoria, a população prefere a Pepsi. Pelo menos é o que a Pepsi diz nos anúncios. Nas provas cegas, o Pepsi Challenge. Isso não vale nada. O que interessa é verdade, o que interessa exato, é as vendas. Até porque tu nunca podes dizer que uma bebida é melhor que a outra. Não, mas as pessoas preferem. Pelo menos... As pessoas preferem porque são lavadas, entre aspas. É um facto. Também é a publicidade é da Pepsi, eu sei. Mas não. Cegas, a partir de uma prova cega, tipo... Mas as provas cegas não têm, na minha opinião, têm pouco valor em relação. É um bocado o anúncio da Coca-Cola, do primeiro estranha-se, depois entranha-se. O quão nós gostamos da comida ou da bebida é uma criação ao longo dos tempos e é marketing, não é? Isso é tudo marketing. Isso sem dúvida. Nós sabemos que muitas das bebidas que consumimos hoje, a primeira vez que as experimentámos, não gostámos. Eu não gostei de café a primeira vez que experimentei, não gostei de cerveja. Não gostei de vinho. Portanto, essas provas cegas têm pouco valor quando são bebidas de hábitos criados. Tu adaptaste àquele hábito. Não, mas eu diria que a maior parte das pessoas, quer dizer, lá está, o teste, eu não faço ideia, eu só estou a falar dos cartazinhos da Pepsi, mas eu diria que há mais pessoas a ver Coca-Cola do que Pepsi, acho que não estou muito longe disso, e só se os tipos da Pepsi escolheram, segundo esse argumento, só se escolheram bebedores de Pepsi, porque se bebem Coca-Cola e preferem Pepsi... Não é? Sim, mas eu acho que outro efeito que joga aqui que é o efeito placebo. Não é? Tu beberes uma coisa que já conheces, já sabes o que esperar daquele sabor e só isso dá-te prazer, não é? É por isso também que as provas, os prémios de vinhos são sempre feitos com provas cegas, porque se tu sabes que o vinho é de determinada marca, quando estás a beber já te parece melhor, porque sabes que o vinho é caro. Não é? E há vários testes assim, se tu disseres a uma pessoa quanto é que custa o vinho e se o vinho calha a ser caro, o prazer que ela tira do vinho é superior para o mesmo grupo de controle em que não dizes qual é o preço. O que é muito curioso. O preço não influencia nada, só influencia a tua percepção de qualidade. Meus senhores, vamos fechar a loja.
Vamos fechar a loja. Este É ficou isso. um bocadinho longo. Já se queixaram do último episódio de ter sido muito longo. E este então acho que ainda vai ser mais longo. Este vai ser um bocadinho mais Para a longo. próxima temos mais atenção. Malta, É isso, um pessoal. abraço. Metam em 1.5. Quer dizer, agora já chegaram até aqui. Grande abraço, pessoal. Bom fim de semana.